Eu quero falar hoje de cruz, a importância da cruz sobre as nossas vidas. Mateus capítulo 27, 46, diz exatamente o seguinte: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Mateus 16, 24 diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluias. A cruz que te salvou foi a cruz que Jesus carregou. Era uma vez uma menina que usava sempre uma cruz brilhante, bonita, para chamar a atenção, esperando que todos a vejam. E um dia um senhor disse a ela: minha filha, você não sabe que a cruz que Jesus morreu é muito diferente dessa? Era uma cruz feia, não era uma cruz tão bonita como essa que está no seu pescoço. E ela disse: o senhor também não sabia que tudo aquilo que Jesus toca muda? A cruz está vazia porque Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para trazer mudanças em nossas vidas. Segundo Agostinho declarou que aquela cruz que Jesus morreu, foi crucificado e que morreu, foi a cadeira do mestre na sua aula final. Na sua última aula, a cruz foi como a sua poltrona. E a cruz, ela transmite muitas mensagens. Foi lá na cruz que os maiores 7 sermões da história foram proclamados. Ali Jesus proclamou, proferiu a respeito de compaixão, a respeito de perdão, certezas, angústia, sofrimento, vitórias e celebração. O próprio Jesus, ao ensinar a palavra lá em Mateus 24, 35, da figueira, Ele afirmou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entre todas essas poderosas mensagens, nós encontramos a palavra da salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz também exala a mensagem do perdão. Colossenses 2,14. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Uma outra mensagem é a de paz e reconciliação, conforme Colossenses 1:20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Portanto, igreja amada, a cruz é a mais eloquente expressão do amor de Deus por mim, por você, pela humanidade, pela sua igreja. Deus ama você ao ponto de entregar tudo por você, ao ponto de entregar o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crer não viesse a perecer, mas venha ter a vida eterna. Ele não escreveu essa verdade, amados, em letras de fogo nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz do seu filho. Conforme diz a palavra, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus, desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, Cristo veio para morrer. Ele foi morto, bem antes de tudo acontecer, antes da fundação do mundo. Ele veio, nasceu para ser o nosso substituto, o nosso representante, o nosso fiador. A cruz sempre esteve encrostada no coração de Deus, amado. A cruz sempre esteve diante dos olhos de Deus, de Jesus Cristo. Jesus jamais recuou da cruz. Ele dormia, ele comia, ele andava, ele pregava, pensando na cruz. Igreja amada, Jesus Cristo marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Jesus, durante esses 3 anos da sua vida, durante toda a sua vida, ele caminhava para a cruz. A cruz de Cristo foi o gesto mais profundo do seu sacrifício, amados. Ali, por mim e por você. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono, ele esvaziou-se de si mesmo, ele tornou-se homem, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, cuspido, ele foi pregado numa cruz. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, ele se fez servo, sendo santo, se fez pecado, mas não pecador, sendo bendito, ele se fez maldição, sendo autor da vida, ele deu a sua vida, por mim e por você, amados. No Evangelho de São Marcos, capítulo 15, verso 20, quando Jesus tomou a sua cruz, ele não estava transportando apenas madeira, Jesus estava carregando todos os pecados da humanidade, inclusive o seu, enfrentando o castigo que aqueles pecados mereciam e sofrendo a favor da humanidade, da sua igreja. Jesus nos exorta, como foi dito no início, ele diz para essa igreja amada: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele revela isso não como uma opção. Quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38.
tomar a cruz é um instrumento de morte. Significa morrer para você mesmo, a fim de você viver como novas criaturas, criaturas completamente novas, em serviço, em obediência a Cristo, pois as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram tudo novo, para que você receba novos valores, nova vida. Significa render a Deus a nossa vontade, as nossas afeições, nossas ambições e nossos desejos. Não devemos buscar a nossa própria felicidade como objetivo supremo. Nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, mas nós devemos estarmos dispostos a renunciar e dar a tudo, inclusive a nossa vida, se for necessário. Esse é o recado. Dentre tantas lições, as que mais me atraem são estas. A primeira está em Lucas 23, de 33 a 34. Filho, você pode acender a luz, por favor. Quando diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Essa mensagem nos ensina a respeito de perdão. Eu quero que você analise isso hoje à noite. Eu falei disso hoje pela manhã. Eu rogo a Deus para que a igreja esteja mais unida, sem panelinhas, sem divisões, sem facções, sem brigas. A crucificação de Cristo, ela somente ocorre por causa do nosso pecado. Se não fosse o nosso pecado, Jesus não teria morrido na cruz. Ele nos lembra desse propósito, queridos, ao perdoar aqueles que o crucificaram, a perdoar aqueles que os cuspiram. Primeiro foram aqueles que cravaram os pregos em seu corpo, depois foram aqueles que o julgaram e condenaram injustamente. Mas nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado tem a ver com a morte de Jesus. Por isso, a primeira palavra de Jesus através da cruz é o perdão. Assim como ele perdoou, ele foi levado para o matadouro sem reclamar, sem murmurar, mesmo sendo caluniado, mas ele perdoou a todos. E ele deixa essa lição para a sua igreja: perdoe a quem tem lhe ofendido, perdoe quem tem lhe censurado, perdoe quem tem lhe criticado. Ao invés de você ficar falando da vida alheia, ao invés de você ficar prejulgando sobre a vida das pessoas, vá lá e perdoe. Vá lá e se exponha. A segunda mensagem nos ensina a respeito da salvação. Lucas 23, de 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, olhando para o mestre: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Aleluias. A segunda palavra de Jesus é a palavra da salvação. Embora Jesus estava agonizando na cruz, ele podia deixar de atender a qualquer um. Concorda, irmãos? Ele estava sofrendo, mas ele se preocupou em assegurar um pecador que estava querendo ser salvo. Estava, além de querer ser salvo, ele estava depositando a sua fé em um Cristo verdadeiro, em alguém que podia lhe dar a vida eterna.
Por isso eu venho a dizer: você não é salvo por causa da cruz, o madeiro. Você não é salvo porque os romanos bateram nas costas de Jesus. Você não é salvo por causa da coroa de espinho que veio sobre a cabeça de Jesus. E você não é salvo porque alguém atravessou os cravos nas mãos. Você é salvo porque Ele morreu desamparado pelo seu próprio Pai e condenado em seu lugar. O maior sofrimento de Jesus não foi ter passado pela dor física, mas foi ter sentido o abandono do seu Pai, porque o Pai não comunga com o pecado, o Pai não se estabelece com o erro. Deus se virou contra o seu Filho, porque a maldição que estava sobre nós, Ele carregava sobre si. Essa foi a maior dor de Jesus, o sofrimento na cruz, amado. Essa cruz testemunhou desse sentimento. O sofrimento de Jesus na cruz não é o mesmo de outras cruzes. Muitos morreram em outras cruzes, ou dos cravos, ou de outras coroas de espinhos, ou açoites nas costas. Isso é o mínimo. O sofrimento da cruz é o que tem remido você, é o que tem redimido você. É o fato do Filho de Deus ter se tornado maldito para salvar todos os teus pecados. Esse é o maior sofrimento que a cruz pôde testemunhar. Foi para isso que Jesus foi crucificado, para isso que Ele nos salvou, para nos salvar. Por isso que Barrabás foi solto. Naquela época da Páscoa, o rei Herodes, a tradição judaica costumava soltar, libertar um bandido, um ladrão, um malfeitor. E por sinal Jesus estava preso. Herodes, como não encontrou nada que acusasse Jesus, colocou Jesus de um lado, colocou Barrabás do outro lado e disse: meu povo, a quem vocês acham que eu devo soltar? A Jesus ou a Barrabás? E o povo: Barrabás. Não vamos condenar o povo, não. O povo foi usado por Deus. Por quê, pastor? Porque, amados, se você fizer um estudo em cima desse nome Barrabás, Bar é filho, Abas significa de o pai, filho do pai. Naquele momento Barrabás estava representando todos os filhos de um pai. Por isso que Jesus tinha que ser morto e crucificado, para que todos os filhos da humanidade viessem a ser libertos. Por isso que Barrabás foi liberto, assim como eu e você somos libertos através da morte de Jesus. E a última palavra que a cruz nos retrata está em Lucas 23, 26. É a importância da comunhão. E como os conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Simão de Cirene ajuda a carregar a cruz. O que é Cirene? Cirene era uma cidade, era uma aldeia, era um povoado que ficava na costa da África do Norte. E essa colônia foi, naquela época, foi dada aos romanos. Aquela província se estabeleceu como uma província romana. E depois, ali tinha muitos judeus. E Jerusalém, o povo judeu tinha uma consideração tanta por aqueles forasteiros, que eles inclusive eles criaram uma igreja em Jerusalém para receber esses forasteiros.
E ali ficava a 1.600 quilômetros, África, ali de Jerusalém. E todos os anos, Jerusalém festejava as festas comemorativas da sua cultura, entre elas a Páscoa, que significa passagem, a libertação do povo de Deus, do Egito para a terra prometida. E ali não foi diferente, vinha gente de todos os lugares. E ali existia, amados, um homem que provavelmente, segundo os historiadores, dizia ser filho da rainha, descendente da rainha de Sabá. Portanto, se você ler lá em Romanos, acho que 16:1, você vai perceber que esse homem, Simão, aqui era pai de Rufo e de Alexandre, queridos. E esse homem era um negro, de cor negra, era um judeu negro. E ele diz a história que ele veio de tão longe para participar de um ritual que antecedia a Páscoa. No dia da Páscoa, querido, que ritual era esse? Ao chegar ali diante do templo, existia um altar muito alto, de 2 metros e tantos de altura. E ali o sumo sacerdote pegava um cordeiro, um carneiro, e sangrava na sua jugular. E ali o sangue do cordeiro era derramado ali ao redor, ali naquele altar. E aí o sumo sacerdote pegava uma esponja de isopo, que é uma esponja que tem um poder de absorção muito grande. Pegava aquela esponja e aí aspergia naquelas pessoas que estavam ali dentro. E aquelas pessoas, antes de entrarem naquele templo, elas trocavam de roupa, elas vestiam vestes branquinhas, e ficava o porteiro observando as roupas. Se existisse qualquer que seja uma sujeira em si, não podia entrar, tinha que entrar com roupas claras, alvas como a neve, branquinhas. E naquele momento, quando ele aspergia e profetizava sobre a vida do povo, aquelas gotas de sangue eram aspergidas nas roupas daquelas pessoas, e eles vinham de tão longe para fazerem de tudo para receber pelo menos uma gotinha de sangue nas suas vestes. Quando de repente aquele homem, Simão, chega ali perto da porta de Damasco. Ele já tinha trocado de roupa para entrar no templo, quando de repente ele vê uma cena estranha. Ele nunca tinha visto algo. Um homem todo ensanguentado, carregando uma cruz, que estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Ele achou estranho e ficou ali observando. Foi justamente no momento que Jesus não estava mais suportando carregar aquela cruz, de tão fraco, cansado. E os soldados romanos olham para um lado, olham para o outro, e dizem: não é possível, esse homem não vai ter condição de carregar essa cruz. E aí aponta para Simão e diz: você, venha cá, ajude ele a carregar a cruz. E Simão teve que obedecer às ordens dos soldados. Ele colocou o seu braço, ele olhou para os soldados, e ele olhou para o olhar de Jesus, e aquilo o constrangeu, aquilo o convocou. Meu Deus, o homem viajou 1.600 quilômetros de pé, estava ali agora testemunhando de um ato. Ele coloca a sua mão sobre aquela cruz, entra debaixo daquela cruz e começa a carregar aquela cruz. Eu quero dizer que, se você quiser seguir Jesus, nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Mas vai ter momentos que você não vai suportar mais carregar a cruz. Vai ter momentos que você está querendo desistir da sua caminhada. Vai ter momentos que você não está mais aguentando. É necessário um irmão, a irmã que está do seu lado, ajudar você a carregar a sua cruz. Como é que eu carrego a sua cruz? As irmãs estão ajudando a pastora a carregar essa cruz. Os pastores estão ajudando essas meninas a carregarem, essas famílias a carregarem a sua cruz. Cada um de vocês estão ajudando a carregar as cruzes uns dos outros. Carregue a cruz
do irmão que está do seu lado, do irmão que está com dificuldade financeira, do irmão que está afastado de Deus. Vá lá e diga: eu quero ajudar a carregar a sua cruz. E no momento que Simão, o sirineu, chegou, no momento ele entregou a cruz e despediu do mestre. Ele não estava entendendo absolutamente nada. Ele olhou para o sol e para saber as horas, porque ele tinha que ir na cerimônia da aspersão do sangue. Só que as horas tinham se passado. Ele perdeu a cerimônia. Ele perdeu a oportunidade de receber aquelas gotas de sangue daquele cordeiro. Mas quando ele olha para si, ele vê a sua roupa toda ensanguentada. Ele não somente recebeu uma ou duas gotas de sangue de um cordeiro animal, mas ele recebeu, ele foi lavado pelo sangue do verdadeiro cordeiro pascal. Ele deve ter perguntado: quem é esse homem? E as pessoas disseram: é Jesus, filho de Davi, o nosso rei, o nosso salvador. Ele voltou para sua casa, ele percorreu 1.600 quilômetros com aquela imagem na mente. Chegou em casa, reuniu seus filhos, a sua esposa, e disse o acontecido. E toda aquela família se converteu ao cristianismo. Hoje é o que a cruz está fazendo hoje, em torno da sua igreja e para a sua igreja. Ele quer que você seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Como cristãos, devemos voluntariamente nos unir a Jesus em sofrimento, amado. Como Paulo nos exorta: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Sem essa cruz, a cruz de Jesus, a Bíblia era apenas um livro de pura história. Sem a cruz, o cristianismo não é mais que um seminário de autoajuda. Foi na cruz que Deus mostrou o seu poder e sabedoria. Enfim, a obra de Cristo, igreja amada, é um instrumento de nossa libertação, de nossa salvação. Antes estávamos mortos, hoje estamos livres. A cruz representa a nossa liberdade. Enquanto que o mundo diz: eu não entendo, não é racional acreditar que uma viagem pode, que uma mulher virgem pode dar à luz a uma criança sem ser coabitada com um homem. Não é racional que um Deus poderoso deixou seu trono para se tornar humano. Não é racional que Deus iria permitir que seu filho sofresse a calúnia, sofresse a cruz. Não é racional um homem que foi morto e enterrado por 3 dias e voltar à vida. Isso não pode, nós não entendemos. É absolutamente irracional. Enquanto o mundo prega isso, a mensagem da cruz diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Aleluia. Todas as coisas mudam nessa vida. Agora há uma que é inviolável, que você não pode mudar, é a cruz de Cristo. Conforme diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Portanto, igreja, para encerrar, o convite está aberto. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Receba essa mensagem no seu coração, crendo que Deus tem o poder para descer dessa cruz e realizar
todos os teus sonhos. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. Você está carregando a sua cruz, amados? Está pesada? Me lembrei daquela historinha, aquela porção de pessoas indo receber uma ordem de cada um levar a sua cruz, mas tinha um bacana que ele não conseguia mais carregar a sua cruz, estava pesada. Ele pediu: Senhor, eu quero uma autorização, corte a minha cruz um pouco, está muito pesada. Tudo bem, cortaram. Lá na frente ele não suportava mais: eu quero que corte mais um pedaço. Cortaram mais um pedaço. Lá na frente mais um pedaço. Cortaram. De repente ele chegou diante de um abismo, onde ele teria que atravessar aquele abismo. E aquele abismo era justamente o tamanho daquela cruz que ele carregava inicialmente. Só que quando ele foi ver, ele carregava um pedacinho de cruz desse tamanho, e ele não pôde atravessar mais. Ele ficou do lado de cá. Ele não pôde entrar no céu, porque a sua cruz não serviu mais. Eu quero que a igreja fique de pé. Fique como família. As crianças já vieram. Fique como família. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa cruz está vazia. Essa cruz é apenas um símbolo da vitória, da humildade, do sofrimento, da entrega. Ele passou por tudo isso para realizar os nossos sonhos. Nessa noite, eu quero declarar e profetizar na vida da igreja que os teus sonhos serão realizados. Que tipo de sonho você tem tido? Quais são os teus anseios? Quantas vidas você já pregou do Evangelho? Quantas cestas básicas você distribuiu? Quantas benfeitorias você já fizeste? Quantas vidas você levou à alegria? Que a mensagem da cruz possa te constranger e te convidar. Levante a tua cabeça, continue carregando. Há momentos que você não vai suportar, e há momentos que você vai olhar para um lado e ninguém vai te ajudar, mas você vai olhar para cima e vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto, é lá, é do Senhor. E aí a graça de Deus vai derramar sobre a sua vida, e você vai ser renovado para você caminhar mais uma milha, mais algum tempo, sem murmurar, vivendo os valores do reino, pregando o evangelho da paz, sendo útil para o reino, sendo bênção para as famílias. Se tem alguém aqui que está magoado com o outro, que está brigado, peça perdão, esse é o momento do perdão. Se tem alguém aqui que está desviado dos caminhos de Deus, se reconcilie com Jesus. Se tem alguém aqui que está distante dos caminhos de Deus, quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, converta-se também ao cristianismo, receba essa paz e saia daqui chamando Deus de Senhor Deus. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade. Deixa Deus falar com a tua vida. Nós não estamos aqui em torno de glamour, nós não estamos aqui em torno de vestimentas, de coisas. Nós estamos aqui em torno da cruz, de uma cruz vazia, de alguém que desceu dessa cruz
que deixou apenas suas vestes ensanguentadas, para que o mundo saiba e percebesse que Ele está vivo, que Ele intercede por nós, que Ele te ama, que Ele está aqui para te salvar. No nome de Jesus, eu vou deixar com você e Deus. Nós vamos cantar essa canção, a mensagem da cruz. Eu quero que você fale com Deus agora, como família. Dê as mãos, esposo, esposa, filhos. Deem as mãos e fale com Deus aquilo que você ouviu nessa noite. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Eu abençoo a sua vida.